paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia, um tempo muito especial, do nosso dia que juntos nós reservamos para ler a nossa Bíblia, ler a palavra do Senhor. Nessa leitura sequencial que iniciamos já há alguns meses, estamos no livro Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, e hoje nós vamos ler o capítulo 32 de Deuteronômio. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou relembrar que no episódio anterior, quando lemos o capítulo 31, as últimas palavras aqui de Moisés, os registros daquilo que o Senhor falou com ele, antes do povo entrar na terra que o Senhor prometeu dar a eles. E o Senhor estava ali dizendo que já sabia que o povo tomaria posse da terra, mas que em algum momento eles iriam se corromper. E o Senhor fala a Moisés que ele registrasse um cântico. E esse cântico, ele serviria até de testemunha, contra o povo, no sentido de que o Senhor já havia dito como eles iriam se comportar se não obedecessem completamente à lei do Senhor. Então nós vamos ler juntos Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou como a menina do seu olho. Como a água desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, e o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordaram-se Jerusalém, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha de sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses
que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse: por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós escondedouro. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape à minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensareis aos meus aborrecedores.
Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então terminamos essa leitura, pastor Fábio, desse capítulo 32, um capítulo grande, que é o cântico que o Senhor mandou que Moisés escrevesse. E depois nós terminamos aqui, né, com o Senhor falando que Moisés já iria ser recolhido, né, morrer. O capítulo 32, então, esse cântico, perguntamos muitas vezes assim, por que um cântico, né, para falar essas coisas assim? Porque o cântico era uma expressão e você tem até mais facilidade para guardar e gravar. Então, o Senhor faz essas coisas para facilitar de todas as formas a vida do homem. Então, aqui o Senhor manda Moisés trazer esse cântico, porque isso deveria ser aprendido, isso deveria ser guardado. E você guarda uma melodia com mais facilidade do que simplesmente um texto corrido. Então, se isso é um cântico, ele ia ficar na mente, no coração. E todas as vezes que o povo de Israel estivesse diante de um possível desvio, era mais fácil lembrar do cântico. Então, mas o cântico é claro aqui. Se ouvir a voz do Senhor, vai ser abençoado. Se abandonar o Senhor, se arruma um inimigo. Porque a ira do Senhor ia cair sobre a vida do povo. Então, os inimigos iam se levantar. O Senhor ia levantar inimigos, como nós vemos na história de Israel, quando nós fomos ler mais para frente a história dos reis e dali para frente até os cativeiros, que o Senhor sempre fez. O Senhor sempre foi fiel em tudo aquilo que Ele disse, mas o povo nunca ficou sem ser avisado antes do que agradaria o Senhor. E esse texto, quando nós lemos assim, parece um texto duro, né? Olhando assim para ele, mas era a seriedade com que o Senhor queria que o povo entendesse o temor, porque o temor ia salvar a vida deles. A palavra era vida, assim, essas palavras são vida, seriam vida para eles. E de fato, o Senhor faz até uma menção aqui, o texto, né, falando o porquê que Moisés não iria entrar, está falando da morte dele, que ele ia ficar naquele monte. Nós já lemos isso em outra ocasião, né? Quando fala aqui em Cádiz, né?
aquela contenção, uma contenda que houve ali, e Moisés feriu a rocha, não era para falar a rocha, aquela passagem, né? E o Senhor teve uma consequência aquilo também. E a palavra diz assim: porque você não me santificou na frente do povo, porque ele não entendeu o momento daquela hora, mas o Senhor tem todo um projeto e um propósito em todas as coisas. Bom, encerramos o capítulo 32. É verdade. Amém, irmãos? Vamos encerrar também o nosso episódio aqui, desejando a todos os irmãos, ao pastor Fábio aqui, a paz do Senhor Jesus. Amém.